Olha, a Ucrânia reforçou hoje o convite para que o presidente Lula visite o país para, segundo eles, entender a realidade da guerra. Enquanto isso, o chanceler russo, Sergei Lavrov, também chamou o presidente brasileiro para uma visita em Moscou. As falas vêm depois que os Estados Unidos e a União Europeia rebateram as declarações de Lula sobre a guerra no leste europeu. Como colocamos na mesa aqui no Grande Debate, durante viagem à China, Lula disse que os Estados Unidos precisam, abre aspas, parar de incentivar a guerra e que a União Europeia precisa começar a falar de paz, fecha aspas. O porta-voz da Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que os comentários do presidente brasileiro foram, abre aspas, simplesmente equivocados, fecha aspas, e que Lula está, entre aspas novamente, reproduzindo propaganda russa e chinesa. Fecha aspas. As falas do líder brasileiro também repercutiram na União Europeia, citada por ele na entrevista. O principal porta-voz para assuntos externos do bloco afirmou que a Rússia é a única responsável pelo conflito no leste europeu. Vamos ver. In reference to what the Brazilian president is reported to say, I can only recall a few basic facts. The fact number one is that it is Russia and Russia only responsible for illegitimate, unprovoked aggression against Ukraine. And the United States and European Union, together with other international partners, what we are doing, we are helping Ukraine to exercise its legitimate right for self-defense. Vamos ao debate, então. Eu quero saber se essa declaração do presidente Lula ainda atrapalha a relação do Brasil com parceiros internacionais ou se essas respostas aí já estão fechando a conta. Poit, você. Na minha opinião, essa declaração do presidente Lula dizendo que os dois começaram a guerra atrapalha totalmente as relações do Brasil, Luciana. Eu fico perguntando, e com vocês, telespectadores aí da CNN, que política externa é essa que o Lula está fazendo, né? Quer enterrar as relações do Brasil, só falta a pá de cal. Primeiro, receber os navios iranianos. Depois, não assinar a carta de repúdio ao ditador da Nicarágua. Anotei aqui, porque é muita coisa. Depois, olha, solução Ucrânia. Como se fosse algo assim simples. Dá a Crimeia para a Rússia e está tudo certo. A gente começou a virar piada internacional, gente. Agora essa de dizer que a vítima é culpa. Não preciso nem botar exemplos aqui com meus colegas, quantas vítimas aqui no Brasil de crimes, ou mulheres que sofrem feminicídio, ou outros tipos de crime sério. O que é isso? É a mesma coisa dizer que a pessoa é a culpa daquele crime que foi cometido com ela. Gente, é muito séria essa declaração do presidente Lula. Remeto ao meu professor Polito, saudoso professor Polito, que deu aula para tanta gente de oratória nesse país, que fala o seguinte: gente, o Lula tem que parar de falar de improviso. Remeto ao Fábio Porchat, que fez um post agora. Pelo amor de Deus, Lula, para de falar da guerra da Ucrânia. Está atrapalhando o Brasil, está atrapalhando o seu governo e está atrapalhando exponencialmente as relações internacionais do nosso país. Ô, Gabriela, o que você achou dessas respostas aí de Estados Unidos e União Europeia? Você acha que elas já fecham a conta dessa polêmica aí em relação às falas de improviso que Poit fala aqui sobre o presidente Lula? Eu acho assim que a gente também tem que contextualizar, né? A intenção do presidente Lula tem toda uma fala mais completa em que ele coloca a necessidade de se acelerar as negociações de paz, né? Então, pode ter sido infeliz em algum momento, mas o fato é que o Brasil, e ele tem mostrado essa intenção de colocar o Brasil como um negociador da paz, já que Estados Unidos e parte da União Europeia estão investindo em armamentos para, obviamente, proteger a Ucrânia, né? Não estou tirando a razão deles nisso, mas isso talvez inviabilize o diálogo entre esses países que estão dando armas para a Ucrânia e a própria Rússia. Então, me parece que a intenção dele tem sido essa: olha, eu sou uma pessoa que pode conversar, o Brasil está aqui para falar com os dois lados, talvez tenha sido essa a intenção. E aí, respondendo ao Poit, duas coisas. Uma, Poit, é que eu invejo a sua calma, porque eu não fui para o estúdio hoje com essa chuva, esse trânsito, morrendo de medo de atrasar. E você, o carro quebrou e ainda ficou batendo papo com o CT. Olha,
Primeiro é isso, parabéns pela calma. Obrigado. Era isso que eu queria comentar, viu, Lu? A primeira coisa. E a segunda coisa que eu queria dizer é o seguinte: eu acho que o Lula está indo muito bem, assim, ao contrário do que o Poit. Eu entendo as críticas, Poit, mas ele está indo muito bem na política internacional. Nessa viagem da China, trouxe 60 bilhões de negócios para o Brasil, a China e Abu Dhabi. Ele já foi para os Estados Unidos, foi muito boa também a ida dele para os Estados Unidos. Ao contrário dos Estados Unidos, que ele voltou um pouco, a gente voltou com um aceno, mas não com negócios formalizados. A viagem da China foi muito boa nesse sentido, né? A viagem para agora, ele vai para Portugal, já foi para Uruguai, para Argentina. Então, ele tem se mostrado. Às vezes, a gente também não pode julgar as atitudes das pessoas por uma fala, né? Tem que ver o todo e qual é a intenção disso daí. Ô, Gabi, uma coisinha só. Obrigado pela sua gentileza aqui no começo do comentário, mas uma coisa. A nossa fala, e principalmente a de um presidente da República, tem muita responsabilidade. E às vezes uma coisinha, entre aspas, uma fala dessa, pode acabar, por exemplo, com um acordo. Aqui a gente está falando do representante da Comissão Europeia. O Brasil fez um acordo, estava até anotando aqui, 115 bilhões de euros com a União Europeia. Imagina se isso gera uma intenção, uma tensão e esse acordo é quebrado. Eu lembrei que... meu Deus, nisso não Pois é, um outro colega, o Urian Fancelli, que fala muito sobre comércio internacional, postou, então a hora que você falou, eu te entendo. Talvez não foi a intenção, mas as consequências podem ser muito sérias dessas falas do presidente Lula. Muito bem, Poit, Gabi, eu quero chamar agora a Samantha para entrar nessa conversa, porque, Samantha, eu, analisando aqui a resposta do porta-voz da Casa Branca, achei a resposta, inclusive, muito amena. Ele usa a expressão, essa fala do presidente é equivocada. Ele só usou essa expressão. Diplomaticamente, só para quem está nos assistindo, esse equivocado tem um peso muito maior, é um puxão de orelha um pouquinho mais doloroso do que a gente imagina? Sim, nas relações diplomáticas, o uso das palavras é milimetricamente pensado. O equivocado aí tem um peso maior e, como o Poit colocou, o impacto da fala de um presidente da República tem um impacto econômico, social, político. A gente está falando de uma guerra que envolve inúmeros interesses, inclusive interesses econômicos, de dois parceiros comerciais do Brasil, tanto a Ucrânia quanto a Rússia. Portanto, se o Brasil quer voltar a ter o protagonismo que ele tinha nas relações internacionais, não é? Porque nós temos a tradição de não ser o país que entra em guerra, então nós sempre tivemos essa facilidade de construir acordos e construir pontes, a primeira coisa que a gente tem que fazer é não procurar quem é o culpado, mas procurar coisas em comuns para que a paz possa ser celebrada. Portanto, essa fala do Lula só nos prejudica, ninguém ganha com essa frase, o nosso país não ganha com isso e nem o conflito entre Ucrânia e Rússia ganham com isso. Portanto, é preciso que um presidente da República siga a liturgia do cargo. Tem muita coisa que não dá para falar de maneira espontânea, ainda mais em questões diplomáticas. E a gente tem um excelente Itamaraty aqui para auxiliá-lo nesses aspectos de relações diplomáticas, ainda mais quando temos uma guerra dessas proporções. O Roberto Tardelli, o presidente resolveu fazer improvisos, né? E essa que é a discussão aqui. Esses improvisos causaram aí essa atrapalhada e esse mal-estar com organismos internacionais, Estados Unidos e União Europeia, basicamente. Eu lhe pergunto, se você fosse professor do presidente, tivesse que dar a nota do improviso dele, ia dar o quê, de 0 a 10? Eu ia dar uma nota 7 para ele. Certo? Não seria absolutamente... Está sendo generoso, hein, professor? Não ia reprovar. A gente tem que pensar o seguinte, esse conflito tem uma história, e tem uma história longa, né? A gente pode dizer que essa é uma guerra anunciada, era uma guerra que vinha sendo anunciada pela Rússia, inconformada com a adesão da Ucrânia à OTAN. O cerco americano valendo-se da Ucrânia à Rússia era, a ver da Rússia, asfixiante para os seus interesses. Em algum momento, isso iria explodir, como explodiu desgraçadamente. Há uma questão também aí paralela, que é uma terceira potência correndo por fora, que é a China, tentando, claro, tirar os Estados Unidos do protagonismo mundial, o que para os Estados Unidos é algo absolutamente impensável. Num país de tradição beligerante como a americana, se a gente for pensar, desde 1945, os Estados Unidos estão jogando bomba em algum lugar do mundo.
nós temos um verdadeiro pavor da guerra atômica, mas a gente sempre tem que lembrar que as únicas 2 bombas atômicas lançadas foram lançadas pelos Estados Unidos. Eles lançaram as bombas atômicas. Certo? E não há, de 45 para cá, um único ano que não haja algum soldado americano jogando bomba em algum lugar do mundo. Né? Ou os Estados Unidos patrocinando a guerra em algum lugar do mundo. A nos dar a seguinte ideia: a indústria armamentista bélica americana, ela é muito forte, ela é gigantesca. E ao lado da indústria bélica existe uma indústria petroleira, que está também concorrendo com a China, concorrendo com a Rússia. As questões econômicas, elas estão sobrepujando os interesses humanos. As pessoas estão morrendo por causa do petróleo, por causa da indústria bélica. E era necessário que alguém dissesse, eu não sei se o Lula falou com a habilidade que deveria ter dito, que essa guerra precisa parar, que os 2 lados estão errados. Olha, claro que a gente sempre tem a tendência de torcer por aquele que é invadido. O invasor parece ser sempre o culpado, né? Mas é um invasor estimulado. Esse invasor veio sendo estimulado por uma potência mundial. Agora que a coisa chegou nesse estado, precisamos estabelecer a paz. E alguém precisa dizer que a paz é mais importante do que a guerra. Eu tenho que encerrar esse bloco, mas vou te dizer, Tardelli, que basicamente tudo que você falou é o que é justamente o motivo desse debate o tempo inteiro aqui no Brasil e no mundo, porque há muita discordância sobre se a Ucrânia acabou provocando essa invasão ou se a vítima ela acaba se colocando como se fosse uma pessoa, né, no caso, alguém que provoca o seu invasor, seria bem complicada essa afirmação. Não sei se você quer me rebater aqui nesse momento. Não, eu acho que esse conflito era um conflito que não pode ser e não poderia ter sido surpreendente. Olha, houve uma guerra que surpreendeu o mundo. Era anunciado. Essa guerra estava anunciada. Essa guerra ela era absolutamente previsível. Se ela era previsível, alguém se preparou para ela economicamente. Alguém está ganhando muito dinheiro. Alguém concordou com esta guerra. Se ela não fosse da vontade de nenhuma das partes, com certeza ela não existiria. Voltaremos a esse assunto em outro momento. Nessa resposta, Luciana? Sim, rapidamente, Gabi. Meio minuto. Sim. Pode? Eu Sim. acho o seguinte, que até o Tardelli falou no começo da fala dele, a questão da OTAN, gente, a OTAN, eu sempre sou uma crítica assim, por que ainda existe a OTAN? Né? Ela foi criada no contexto da Guerra Fria, e talvez essa questão dos Estados Unidos, a gente não pode culpabilizar a vítima, que no caso, obviamente, é o povo ucraniano, né? É a Ucrânia, mas talvez tenha aí uma grande parcela de culpa dos Estados Unidos e dos membros da OTAN que sabiam que isso ia acontecer e continuaram ali cooptando a Ucrânia para fazer parte da aliança. Essa é a minha visão também, assim, não sou uma grande especialista em política internacional, mas obviamente a gente não pode culpar a Ucrânia por isso. Muito legal, eu vejo aqui a necessidade da gente trazer uns 2 historiadores um dia para o nosso debate aqui e a gente fazer uma bela sabatina, por que não? Vamos nessa.